continuidade à nossa disciplina de centro cirúrgico, a gente vai falar um pouquinho sobre as atribuições do centro cirúrgico, sobre a organização da sala cirúrgica, sobre as roupas que se utilizam, sobre o uniforme que se utiliza e algumas características específicas para que vocês possam entender melhor como se organiza o centro cirúrgico. Então, observe no vídeo a seguir. Dando continuidade à nossa disciplina de centro cirúrgico, vamos falar agora sobre outros pressupostos teóricos que norteiam essa disciplina. Então, como todos sabem, eu falei anteriormente, o centro cirúrgico ele é o quê? Ele é um conjunto de elementos destinados a atividades cirúrgicas. Então, bem como a recuperação e a assistência ao paciente cirúrgico nos momentos pré, trans e pós-operatório. Então, isso envolve algumas atribuições que podemos destacar. Proporcionar recursos humanos e materiais para cirurgias, instrumental, equipe médica, equipe de enfermagem, prestar assistência integral ao paciente, favorecer o ensino e a pesquisa. Então, tudo aquilo que tiver inerente à cirurgia e a todo esse momento que antecede, que passa pela cirurgia e que sucede sendo pós-operatório, são atribuições do centro cirúrgico. Como é que funciona, então, a questão da lotação desse centro cirúrgico, da lotação de funcionários? Então, nós temos a equipe médica, a equipe médica ela é formada pelos cirurgiões, a equipe de dos anestesistas, que é a equipe de anestesia, a equipe de enfermagem, o enfermeiro, o técnico em enfermagem, o auxiliar em enfermagem. Geralmente, a equipe técnica em enfermagem ela vai executar ou exercer uma função que chamamos de circulante, é aquela que vai repor o medicamento, administrar algum medicamento, ficar observando os sinais vitais, ou seja, auxiliando em todo o processo cirúrgico e no que for preciso. A equipe de diagnóstico, que geralmente ela é composta por patologista, radiologista, e a equipe de limpeza. Sobre as roupas utilizadas no centro cirúrgico. Então, as roupas utilizadas elas se dividem em esterilizada e não esterilizada. Então, as roupas esterilizadas elas compõem os campos cirúrgicos, as compressas, as gases, os aventais. Já as não esterilizadas, elas vão compor a calça, jaleco, gorro, propé, lençóis para as macas, mesas cirúrgicas, máscaras, sendo elas estéreis ou não. E quanto ao uniforme? Então, o uniforme do centro cirúrgico ele é privativo. Ele deve ser colocado antes de entrar na área restrita. Ele é oferecido pelo centro cirúrgico e ele compreende a calça, blusa, gorro, máscara, propé. É um tipo de uniforme que chamamos de unissex. Então, ele deve ser colocado no vestiário e os demais pertences guardados no armário. Então, mais ou menos o seguinte, se for funcionário ou aluno que deverá levar alguma coisa para o interior do centro cirúrgico, que seja só relógio, caneta e crachá no máximo, então o vestiário que deve ser de uso restrito na área do centro cirúrgico, não se deve sair com ele para as imediações do hospital ou até mesmo para outras alas hospitalares, para pelo menos reduzir a disseminação aí de micro-organismos, a evitar infecção na área operatória. Então, após retirar essa roupa de rua, deve-se colocar o gorro em primeiro lugar. Pessoas que têm cabelo mais longo, ou mulheres, ou homens de cabelo mais longo, evitar aí que caiam bactérias em toda essa região dos campos operatórios, para que minimizem a proliferação de micro-organismos. Joias não devem ser utilizadas de forma alguma, joias e adornos, porque além do perigo de arrebentar e contaminar um campo cirúrgico, tem também o fato dela ser depósito de poeira de micro-organismos também. Sobre os materiais que são utilizados no centro cirúrgico. Então, eu tenho um material de consumo, que é aquele com uso para menos de 2 anos, que pode ser descartável ou não. São as compressas, esparadrapos. E tem o material permanente, que é aquele com uso para mais de 2 anos. Em geral, são todos os equipamentos e os aparelhos do centro cirúrgico. Agora, sobre a organização da sala cirúrgica. Então, a sala de cirurgia, ou sala de operação, ela é a área destinada à realização de todas as intervenções cirúrgicas, certo? Então, essa área ela possui algumas características específicas. Então, um hospital ele deve possuir pelo menos uma sala de operação para cada 50 leitos clínicos e uma sala de operação para cada 25 leitos cirúrgicos. Então, por menor que seja o hospital, deve haver pelo menos 2 salas de operações, uma para cirurgia eletiva e uma para cirurgia emergencial. A diferença das duas a gente falou no vídeo anterior. E sobre a estrutura física, então, dessa sala cirúrgica. Então, elas devem ter algumas características específicas que a gente deve destacar. Então, quanto à forma, Então, a forma mais comum de uma sala de operações é a forma retangular. Mas ela pode ser também quadrada, pode ser circular.
né, as características da parede. Então, no que tange a parede, o revestimento dessas paredes, ele precisa ser resistente, ele precisa ser liso, lavável, né, a fim de facilitar a limpeza e a manutenção. Deve ser de cor neutra, suave e repousante, né, não deve emitir muitos reflexos luminosos. Os cantos das paredes, com o piso e também com o teto, ele tem que ser arredondado para ter a finalidade, né, de evitar o acúmulo de pó e facilitar a limpeza. Quanto ao piso, já que estamos falando de piso, o piso ele deve ser de material de fácil limpeza, com boa condutibilidade, ou seja, ele deve permitir aí uma descarga da eletricidade estática acumulada. Então ele não deve ser escorregadio, ele tem que ser de cor clara para facilitar a visualização de algumas sujidades. Quanto, então, às portas, como devem ser? Então, as portas devem ser amplas, a fim de facilitar a passagem de macas, equipamentos cirúrgicos muitas vezes são grandes. Os cantos e os lados devem ter molduras, no caso das portas, né, precisam ser protegidos por aço inoxidável, né, a fim de evitar danos por possíveis esbarrões, as macas, nos carrinhos. Quanto às janelas desta sala operatória, então elas devem ser localizadas de modo a espalhar a luminosidade em todo o ambiente. Então, assim, caso haja sistema de ar-condicionado no centro cirúrgico, as janelas elas devem ser vedadas completamente, né? Caso contrário, elas devem ser teladas para que impedir a entrada de qualquer tipo de inseto. Uma vez que eu citei ar-condicionado, vamos falar então um pouco sobre a ventilação. Então, a ventilação ela pode ser natural ou artificial. Quando ela é artificial, ela é feita por aparelho de ar-condicionado e a instalação deve ser bastante criteriosa. Porque essa ventilação ela tem que ter por objetivo, né, promover a renovação do ar ambiente sem produzir correntezas de ar, né, remover as impurezas e os gases do ar e proporcionar, claro, uma temperatura e umidade adequada ao ambiente. Ou seja, o tipo mais indicado de aparelho é aquele que renova o ar sem fazer aquela recirculação. Sobre a luminosidade, já que eu falei um pouco de luminosidade também. Então ela deve ser sob luz artificial. A iluminação do campo operatório é feita através do foco. A gente já viu em outras fotos que eu destaquei em vídeos anteriores, né? E ela precisa oferecer luz semelhante à natural, sem sombras, sem reflexo, produzir o mínimo de calor no campo operatório, né? Fornecer a iluminação adequada para o campo cirúrgico, porque é o campo que precisa ser visualizado, no qual, né, a intervenção cirúrgica irá acontecer. Então, o uso desses focos eles variam de cirurgia para cirurgia, de acordo com a necessidade do médico e com o ângulo que ele quer observar, né, para facilitar então a visualização dele. Espero que tenham entendido e até a próxima.